Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, verso 19, a segunda parte. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. As boas obras transformam pessoas comuns em pessoas extraordinárias. O problema é que, na cultura que a gente vive, uma cultura viciada em fama, em dinheiro, em poder, fica muito difícil de adequar o que pensamos ao modo como funciona o credo de Jesus. O Sermão do Monte expressa o credo de Jesus com exemplos concretos do tipo de pessoa que Jesus considerava grande e extraordinária. A moral do credo de Jesus se opõe a tudo que nossa cultura considera grande e extraordinário. Nós precisamos inverter a sabedoria convencional que chama a atenção para as celebridades por fazerem o bem, para os grandes filantropos. Nós precisamos tentar recompor a história que domina o mundo e sugerir que a verdadeira grandeza e o que é verdadeiramente extraordinário não é medido por fama e fortuna, mas por bondade e misericórdia genuínas. Todos nós podemos elogiar a ação de pessoas que têm um trabalho intensivamente conhecido de filantropia, de ajuda ao próximo, enfim. Essas pessoas aparecem nos jornais, nas TVs, na internet, a gente conhece elas, porque a nossa cultura considera grandioso isso que elas fazem. Então elas estão em evidência. Mas você também pode se tornar uma pessoa grande e extraordinária, ainda que ninguém nem sequer saiba o seu nome. Ainda que você nunca apareça nas manchetes de jornal, que ninguém escreva uma biografia sobre você. Para Jesus, todo aquele que pratica seus ensinamentos é uma pessoa extraordinária. Precisamos trabalhar duro para desfazer a ligação da grandeza com a fama e criar um novo sentido para o que torna alguém extraordinário e grande. Pelo fato de serem atos de amor pelo próximo baseados no credo de Jesus, as boas obras transformam pessoas comuns em pessoas grandes e extraordinárias. Isso é o que Jesus tinha em mente quando disse: "Mas todo aquele que praticar e ensinar estes meus mandamentos será chamado grande no reino dos céus." Em Mateus 5, 21 a 37, Jesus aprimora nossa imagem de grandeza quando, com 4 ilustrações consecutivas, revela a essência do Sermão do Monte. O termo grande, conforme alguém poderia dizer, descreve aqueles que amam a Deus e o próximo. As grandes pessoas mantêm relacionamentos consistentes no topo da lista de prioridades diárias. Os relacionamentos são tão importantes para Jesus que ele ordena aos seus seguidores que superem a ira o mais rápido possível e evitem qualquer tipo de ofensa, humilhação ou difamação. Ainda que estivessem no templo de Jerusalém, disse Jesus, e se lembrassem de que estavam aborrecidos com alguém, deveriam abandonar a oferta de sacrifício no templo, ir atrás dessa pessoa e fazer as pazes com ela. Ele queria causar um impacto, então possivelmente ele estava exagerando aqui, mas o ensinamento é muito claro. Frequentemente não pensamos assim, mas manter relações pacíficas e amorosas com quem conhecemos é que nos torna extraordinários e grandes. Muitos podem admitir que é mais fácil ser uma celebridade do que ser grande segundo o credo de Jesus.
Jesus estimava o casamento e o considerava como um compromisso para a vida toda. Não basta dizer a Jesus: já que eu não sou divorciado, eu sou fiel. Maridos e mulheres podem evitar o processo legítimo de divórcio e manter um relacionamento horrível e contrário ao credo de Jesus. Evitar se divorciar no papel não é suficiente. Jesus mede a fidelidade de outra maneira. A fidelidade é algo que se encontra na mente e no coração. Não cobiçar os outros e não invejar o cônjuge do próximo. A fidelidade é algo que está presente na justiça. Jesus sabe que Deus não formou marido e mulher apenas para que permanecessem juntos, mas também para que se amassem em um compromisso baseado na fidelidade recíproca, algo que Deus nos mostra repetidas vezes. Esse tipo de compromisso de amor e fidelidade é um sinal de grandeza. Com o intuito de mostrar o quão significativos para a grandeza eram os relacionamentos de amor pelo próximo, Jesus convoca seus seguidores no Sermão do Monte a exercitarem a honestidade constante. Eis o que Jesus ensina: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Palavras honestas são palavras simples. As palavras genuínas não possuem adornos ou maquiagem, mas vêm direto do coração e da mente. O autor, Scott McKnight, lembra de uma vez que ele e a sua família foram chamados para visitar um casal que era Amish. E Amish são uma vertente cristã, vamos dizer assim, que vive um pouco à parte do mundo, que não se relaciona com tecnologia, com os avanços da modernidade, mas vive em vilas à parte. E ele fala que quando ele chegou lá para visitar, ele bateu na porta com a sua família, e aí o casal que eles foram visitar chegou numa charrete puxada por cavalos. O marido foi estacionar a charrete, a esposa foi recebê-los e abraçou eles, recebeu eles muito bem. E aí ofereceram um copo d'água, e água, não café, suco, refrigerante, água. Ele os convidou para entrar, colocou eles sentados em algumas cadeiras que ele diz que eram duras, mas eram cadeiras simples. E ele usa essa imagem para dizer que é assim que Jesus quer que sejam as nossas palavras. Simples e transparentes, verdadeiras. Nada além disso. Não há necessidade de temperar as nossas palavras com maldições, nem distorcer as nossas palavras usando outras palavras especiais, enfim, buscando dar mais beleza, confiabilidade, uma aparência de maior sinceridade. Nós precisamos ser transparentes, simples, verdadeiros. Quando você sempre diz a verdade, essas palavras não precisam de esforço para sustentar a integridade delas. As pessoas que dizem a verdade são pessoas extraordinárias, são grandes pessoas. A quarta questão colocada por Jesus nesse trecho de Mateus capítulo 5, do verso 21 em diante, é a vingança. Todos são feridos em algum momento, e buscar um mundo mais justo é algo bom. A questão é que ter sede de vingança, pagar na mesma moeda e procurar humilhar ou colocar alguém no lugar dele, são características de pessoas pequenas. Grandes pessoas, pessoas extraordinárias, de acordo com Jesus, criam um ciclo de graça ao invés de alimentar a vingança. Essas pessoas conseguem isso fazendo o bem àqueles que lhes fizeram mal. Para Jesus, as grandes pessoas, as pessoas extraordinárias, oferecem a outra face, dão a túnica e andam a segunda milha, porque vivem segundo o credo de Jesus, que é baseado em amar o próximo como a si mesmo. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Mateus capítulo 5, verso 24. A convocação de hoje é para que mudemos a nossa forma de pensar e enxerguemos grandeza e extraordinariedade não na fama, mas na simplicidade, na honestidade, na misericórdia, nos relacionamentos baseados no amor.